Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado. Salve, salve, natrilheiros e natrilheiras! Sejam todos bem-vindos ao programa Bate e Volta, um programa dinâmico da programação do Na Trilha. E por que eu falo que é dinâmico? Porque é um bate e volta, né? É algo rápido que a gente pode conseguir fazer, né? Que é uma viagem rápida, uma ida e vinda, e ele tem sempre 30 minutos de duração, nem mais e nem menos. Esse é o nosso bate e volta. Para você conhecer os nossos outros programas, os nossos produtos e a nossa programação, acesse vcnatrilha.com.br e dá uma olhadinha lá. Tem muitos outros programas, muitos outros formatos que vão te agradar dentro da nossa temática turismo, atividades e esportes de aventura e saúde. Eu sou o Renan Cirilo Alves, o @recirilo das redes sociais, e já quero deixar claro aqui que se algo der errado, a culpa não é minha. Mentira. À minha direita, ela que tá participando com a gente aqui já há um tempinho, Carolina Faustini. E aí, Carol, tudo bem? Olá, tudo bem, graças a Deus aqui de volta, né, mais um programa. E juntamente com a gente aqui, temos ela que tá pegando o jeito, segundo o que ela mesmo fala, né, gravar junto com a gente, Gabi Brasil. E aí, Gabi? Olá, então, sobrevivi, né? Sobrevivi, Voltei. tá voltando, tá gravando mais vezes, e aí? Aproveito pra repetir aqui, a culpa não é minha. Ai, meu Deus, Peso tá e sem sobrando culpa, eu, né? hein? E voltando aqui aos nossos estúdios, Sabrina Matias. Tô super feliz de estar aqui com vocês. Para mim é um privilégio, né? Estar com esse casal incrível. Agora conhecendo aqui bom. a Gabi, né? Muito bom. Espero voltar mais vezes. Oba. Sabrina, já recebi petições no Telegram, no Twitter, para oficializar sua carteirinha de Opa! natrilheira, para que você volte cada vez mais e mais. E ó, vou te falar, é difícil, mas a Sabrina é uma pessoa altamente disponível e sempre que a gente chama ela tá aqui, furando aí a agenda dela. E obrigado, Sabrina, pela participação. E eu tô esperando o convite da gente pro Pico da Bandeira. Eu me animei, hein? Quero ver esses trilheiros aqui. Foi uma Ano intimação, passado hein? não teve nada, né? Não fomos nenhuma vez. Não fomos nenhuma vez no Pico da Bandeira, ninguém foi, né? Hoje, o tema, ele diz respeito a você ter aí uma postura de que você pode levar créditos ou levar a culpa de qualquer tipo de programa de índio, né? Aquele programa que deu errado, né? Aquele programa que deu errado, ou por que a gente tem a capacidade de colocar a culpa em alguém, colocar a responsabilidade em alguém, se eximindo dela. Isso mesmo. Antes de tudo, quero começar aqui com um meia-culpa, que eu falei programa de índio, e já nesse intervalinho aqui me puxaram a orelha. Como é que a gente pode desproblematizar isso? Né? Então, já quero assumir que a culpa não é minha, a culpa é de uma cultura, mas se você é índio que se sentiu ofendido, manda um e-mail pra gente, manda uma mensagem. Corrigido? Será? Não sei se não ficou um pouco pior agora. Se a gente Pior, tenta meu remendar, Deus. fica pior ainda. Não dá. A questão é, qual que é a intenção desse programa hoje? Mostrar como que nós podemos ter a responsabilidade ou ter o compromisso para com a vida de outra pessoa. Seja ela de maneira profissional ou seja ela de maneira entre amigos. Mas, como que surgiu isso? E aí partiu de uma intenção minha, né? De trazer a Sabrina para falar sobre isso. Possivelmente eu vou acabar me bananando outra vez aqui. Tá bom. Mas, por que isso acontece, né? Como é por que o ser humano ele tem uma facilidade ou um ímpeto de levantar a mão, né? Quem é que pode fazer não sei o quê? Eu posso. Aí às vezes a pessoa tem essa impetuosidade, mas tem aqueles que não têm também. O que a gente pode trazer dessa discussão? Por que as pessoas, Sabrina, elas são pra frente? Ou como já ouvimos aqui, a pessoa é cara de pau de se apresentar. Isso é uma característica aí que vem do histórico de vida dela? Ou ela se vê pressionada pelo meio? Já vem com ela, né? Isso é
nós somos muito programados, né? Condicionados já da infância. Tudo vem de lá. Não tem como pular a infância para a gente entender o adulto. Existe uma somatória entre a cultura, entre a sociedade, entre o seu meio doméstico, né? Onde você cresceu ali, pai, mãe, tios, família. E se você teve uma oportunidade de se manifestar, porque tem famílias que as crianças elas não podem se manifestar, elas não podem falar o que elas querem, o que elas não querem. Então elas acabam condicionadas assim e elas vão assim, esperando que o outro decida por ela, assim como o papai e mamãe faziam, vovó faziam lá atrás. Então uma das alternativas dos caminhos dessa pessoa que se manifesta e daquela que não se manifesta é ela ter tido essa oportunidade quando criança, de se manifestar. E o outro é essa pessoa que tem esse medo de errar, que também vem da infância. Então eu não quero nem correr o risco de escolher o passeio errado, escolher o restaurante errado, né? O final de semana, o que nós vamos fazer final de semana. Então deixa o outro escolher, porque eu vou, pelo menos disso aí, eu tiro a minha responsabilidade. Entre aspas, tirar o meu corpo da Tiro reta, isso né? aí. Porque se uma pessoa faz isso em passeios, restaurantes, ela acaba trazendo isso para a vida dela como um hábito. Em muitas... Porque a gente rebate, né? Nosso comportamento, ele rebate. Tanto dentro de casa, quanto você faz fora, é sempre um reflexo, né? Um reflexo. Você não é uma coisa dentro de casa e você não é uma outra coisa dentro do trabalho. Geralmente você é uma coisa só. Você pode até achar que você é mais ousada no trabalho e mais passiva em casa, mas de alguma forma tudo vai se conectar em você. Então, essa criança que tem medo de se manifestar vai ser um adulto que vai ter medo de se manifestar. Essa criança que não pode errar, não tem nada pior do que você fazer isso com seu filho. Deixar ele com medo de erro, medo do erro. Sim. Vai ser esse adulto que vai ter medo de qualquer coisa. Sim. Inclusive dar uma opinião. Também tem muito aquela questão das pessoas que não sabem dizer não para as outras, né? E acabam assumindo muitas responsabilidades que não vão conseguir dar conta, de repente, de cumprir naquele movimento ou naquele grupo. Mas você percebe que é a mesma coisa? Acaba ela sendo, deixou né? o outro decidir para ela, até sim. ela tomar a decisão de pegar de a falar que dianteira não. de um passeio, de uma decisão que ela não queria ter tomado. Só para trazer no nosso universo aqui, pro ouvinte do Na Trilha, quem nunca passou por uma situação, né, de vamos fazer uma trilha, e aí a pessoa, tá bom, vamos lá, onde é que nós vamos? Não, pode deixar, deixa comigo, deixa que eu vou. E aí depois a pessoa fica insatisfeita, né, e acha que tudo acaba girando em cima, entregar a responsabilidade, entregar a sua... A decisão, na a verdade. decisão, isso, para outra pessoa, né? E a gente consegue evitar isso, Sabrina? Renan, tem coisa mais difícil do que mudar. Você se mudar. Verdade. Tem coisa mais difícil do que você chegar e mudar hábitos, mudar pensamento, mudar Nossa. mindset seu. Tem coisa mais difícil. Então, quando a gente bota a culpa no outro, não precisa mudar nada. Então, eu tô no meu lugar de conforto. Eu acho que o primeiro ponto é você se perceber Sendo errado, né? Tipo assim, eu não poderia estar jogando a responsabilidade sobre as minhas decisões da minha vida para uma outra pessoa. Então, peraí, a partir daí, o que eu posso fazer para não cometer esse erro de novo, né? Primeiro, se eu tô aqui foi porque eu quis. Ninguém me obrigou. Então, não tem culpa. Eu decidi vir com meus amigos pra cá, pra essa trilha. Então, se deu ruim ou se deu bem, eu decidi. Eu tô aqui porque eu quis. Ninguém fez a minha cabeça. Né? Ele fez a minha cabeça. Não, você se deixou fazer a cabeça. Permitiu, né? No final, você tem a responsabilidade de todas as suas decisões, de todos os seus atos, de todos os seus comportamentos, tudo. Mas acontece que a gente não olha por esse ângulo. Por quê? Porque culpa significa o quê? Você está sendo chamado para mudar. Né? Quando eu falo, eu fui culpada, eu errei, então eu abro o quê? Tudo bem, você errou, então o que você pode acertar? O que você aprendeu com o seu erro? Mas quando eu falo, o Renan errou, eu não preciso fazer uma reflexão do que eu tenho que mudar, porque eu não preciso mudar, é o Renan que tem que mudar. É o Renan que tem que escolher melhor o programa da próxima vez, é o Renan que, você entendeu? transfere a responsabilidade, né? Eu fico no meu lugar de
tranquila, plena, completamente. E no final das contas, você que decidiu ir e entregar a responsabilidade de escolher o passeio na mão do Renan. Isso aí. Então eu já quero deixar um recado aqui pra você que quando vai pra trip com o pessoal, começa a reclamar do início da trilha. Ai, nossa, tá demorando demais. Ai, meu pé. Ai, não sei o quê. Então, a decisão é sua. Opa, vou mudar agora. Em vez de culpa, vou colocar decisão a partir de agora, né? A decisão é Responsabilidade. sua. A responsabilidade é sua. Você já passou, Gabriela, alguma situação em que você deixou alguém tomar essa decisão e aí, quando você percebeu, opa, peraí, essa decisão tinha que ser minha. Você lembra de alguma coisa assim? Nossa, gente, isso acontece praticamente diariamente. Todos os dias? É, porque é como a Sabrina falou, né? É quase que uma programação, né? Isso vem da infância, isso vem das nossas experiências. Então, até a gente chegar num ponto em que a gente percebe que isso acontece e a gente ter essa visão, né? Fazer esse exercício de, opa, peraí, onde que eu que tô decidindo? Quais são as minhas escolhas aqui, né? E quais são as escolhas das pessoas, da minha família, dos meus amigos? Então, eu acho que todo mundo passa por isso, né? É uma autoanálise difícil de fazer, né? E para todos os assuntos, é muito sério. Eu vejo isso muito sério. Assim. Porque, assim, ela é difícil porque a gente quer sempre se eximir desse lugar do erro. Então, você não se permite. Mas quando você chega e fala assim, tudo bem errar, não tem problema errar. Eu posso aceitar o meu erro com mais tranquilidade, entendeu, Carol? Porque o problema está exatamente aí. É demonizar o erro. A gente demoniza o erro, porque nossos pais demonizaram o erro e a gente continua perpetuando. E não adianta, o mundo está aqui hoje porque foi tentativa e erro. Ok, erramos, mas foi uma experiência que deu errado. Tá A gente, bacana. da próxima vez, não vai cometer o mesmo erro. O que eu tirei de bom aqui? Porque a gente foca muito no negativo, né? Mas, foi horrível? Peraí, não foi horrível 100%. Nunca é horrível 100%. Mas as pessoas têm essa tendência de achar o erro, porque elas se sentem bem também colocando a culpa no outro. Elas se sentem superiores. Então, você colocar a culpa no outro te coloca num lugar de superioridade que é gostoso de estar. Você tem o poder de dizer, né? De julgar enfim, definir o futuro daquela pessoa em relação ao resto da tribo. Eu acho que nos esportes outdoors isso é bem arriscado e complicado. Porque quando você joga a responsabilidade sobre a sua vida na mão de uma outra pessoa e das decisões dessa outra pessoa, você está se colocando numa posição talvez de risco. Então, as suas decisões, elas precisam ser muito conscientes. Sim. E o fato de você dizer, não, ou sim, naquele momento exato, é importante você ter essa consciência da responsabilidade em todos os momentos. Na escalada, por exemplo, a gente faz sempre em dupla. Ali é uma dupla responsabilidade, né? Quando você está escalando, é uma companhia e é uma parceria, principalmente. Então, eu não posso escalar com a irresponsabilidade, né? Com a tranquilidade. Falar, se eu cair aqui, cara, tá tudo bem com a Carol. A culpa é do fulano, que não segurou direito. Se eu morrer, a culpa é da Carol. Mas você entende que até isso, a culpa é sua? Porque Sim. você Exato. tem a autonomia de escolher o seu parceiro. Peraí, e esse meu parceiro, como é que ele Será é? que ele Ele está é um cara qualificado? responsável? Ele tá qualificado? Ele é um cara que tem zelo pela vida dele? Como que ele é cuidando da vida? Como é que ele é no dia a dia? A gente acaba assim, a gente tem sempre uma opção de perceber as coisas, mas a gente, para não fazer uma reflexão, a gente simplesmente delega ao outro. Eu acho que a gente tem opção, ponto, né? A gente sempre tem opção, né? Sempre tem. Tô pra dizer que com 10 minutos desse programa a gente já matou ali o cerne de toda essa discussão, a problemática. Então, me incomoda a palavra culpa. Será que eu estou querendo fugir da minha culpa? Ou é culpa mesmo ou responsabilidade? Porque quando fala culpa, é um negócio muito pesado. A culpa é esse lugar onde você entende que você errou e você não faz nada, né? Você fica ali remoendo a culpa. Agora, o arrependimento é esse lugar que você vê que você errou e você faz alguma coisa. Então, a culpa, ela não te leva a lugar nenhum. É um estado de espírito. Vamos dizer assim, de acordo com o erro, você se sentir penalizado ou não por aquilo que você fez de errado. Você toma aquela culpa pra você, né? O erro pra você, e você não faz nada. Né? Você não sai daquele lugar. Aí vira culpa. Vira uma culpa. Um lugar onde você fica como se remoendo e carregando aquilo com você o tempo inteiro. Então é um sentimento. Você não aprendeu com nada, aquilo não te fez evoluir. Você simplesmente fica remoendo você com aquilo tudo que aconteceu
e pronto. E você vai definhando ali. Você olhar o seu erro e falar, tá, tudo bem, eu errei, foi péssimo, minha culpa, mas eu não vou ficar aqui, eu vou avançar, todo mundo erra. E o que eu aprendi com esse erro? O que eu posso melhorar? O que eu tiro? O que eu coloco? Porque o erro, ele é um grande professor. Se você parar para pensar, você aprendeu mais com os seus erros do que com os seus acertos. Certamente. Então, a culpa, o erro, não é essa demonização que as pessoas falam. Só que o problema é, tomo a culpa e aí, vou ficar aqui agora, prostrado diante disso? Ou eu vou aprender com isso e continuar a minha vida? Então eu acho que a gente pode falar de culpa, palavra culpa, quando a gente fala sobre nós. Você não pode falar você tem culpa ou você foi culpado por alguma coisa, porque a culpa é um sentimento que você tem de um erro que você cometeu e aí Você o que errou, você vai né? fazer com isso? Agora, você apontar o dedo pra alguém e falar a culpa foi sua ou você tem culpa, é mais complicado porque você vai estar jogando um sentimento sobre uma outra pessoa. Você errou, né? Acho que lógico, a gente pode falar, você errou e hoje, como consequência, tudo isso aqui está acontecendo. O que tem ali no seu coração quando você está apontando essa culpa também? A gente tem que estar sempre perguntando isso, né? Nossa, Tem muita coisa. A gente vai afundando, né? Vamos falar de apontar, né? Apontar o dedo. Às vezes, e acontecem situações que a gente identifica uma pessoa que está desestabilizando o grupo, né? Ou desestabilizando aquele momento. E aí a pergunta que eu gostaria de fazer é, não como evitar essa pessoa, porque se você tá num ambiente de atividade de aventura e tal, possivelmente você vai ficar ali com ela alguns dias. E você não tem também como saber antes se vai acontecer alguma coisa. Exato. A gente consegue, Sabrina, de alguma maneira dar mãe, fulano, se toca aí, cara. A gente contornar a situação. Como é que a gente dá esse toque pra pessoa, ou é importante a gente não se envolver nessa área de conflito? Não, eu acho que o conflito ele é sempre válido, Renan. É ele mesmo? É sempre muito válido. Conflito faz a gente crescer, conflito faz você, enfrentar o outro, enfrentar o medo nosso do casamento conflito. é muito feliz, amor, que é conflito o tempo todo, né? Mas a gente sempre se resolve. É verdade. Mas assim, aí é eu bom. vou falar, né? Assim como a culpa é demonizada, o conflito também é demonizado. Olha aí, explodindo minha cabeça agora. O conflito é aquele lugar onde você vai crescer. Porque você deixar aquilo acontecer é dizer sim ao outro. E você tá dando o quê? Tá dando corda para aquela pessoa e você vai reclamar do quê? Né? Se você não fala e se posiciona. Então a autorresponsabilidade no sentido de você tá vendo e não vai fazer nada, Sim. então a responsabilidade também é sua pela bad vibe. Com ali. certeza. É isso aí. Com certeza. E aí é aquela coisa, a gente cresce na medida que a gente vai convivendo com o outro, né? Nosso crescimento, nosso aprimoramento, ele vem da convivência. E isso não significa conviver sempre com pessoas boas. Então, vamos lá. Eu tô num lugar, você tá falando isso, eu tô recordando uma vez de um passeio que eu chamei umas pessoas para subirem aí um monte, quase no céu. Não, eu achei que elas poderiam gostar, mas eu acho que elas não gostaram muito, porque começaram a reclamar. E eu comecei a pensar numa forma de trazê-las a um olhar diferente. Ninguém olhou diferente, todo mundo continuou na bad vibe. Nossa, que difícil isso, né? Porque a gente, quando vai montar, né? Quando eu vou montar um roteiro, a gente tá planejando pra ir pro Monte Roraima no final do ano, né? Nossa! Monte Roraima na segunda quinzena de novembro. Estamos programando fazer isso. Na minha cabeça tá dando tudo certo. Agora bateu um medinho, sabe? Então, aí essas pessoas começaram a reclamar e quando que a gente vai chegar? E ali eu comecei a tentar mudar a forma delas enxergarem. E aquilo foi uma grande lição para mim. Elas não mudaram, mas assim, à medida que eu ministrava a elas, quem estava mudando era eu, a minha visão estava sendo mudada. Então legal. Aquilo ali foi assim, incrível, tanto na forma de olhar para o outro e tentar trazer uma visão positiva da situação, quanto a forma também de tolerar, porque tudo é válido, tudo é aprendizado e a gente vai melhorando assim. Não é só andando com gente legal. Então eu acho que eu acabei de perder o medo, amor, de ir pro Monte Roraima, porque eu tava pensando aqui de que as pessoas poderiam não gostar e tal. Na verdade, eu tô com medo da expectativa que eu tô gerando e isso... Obrigado, Sabrina. Eu fiquei com medo por 2 minutos e passou. Realidade. Eu entrei num medo aqui, caramba, as pessoas não vão
tá com a mesma vibe que eu, né? De ir pro Monte Roraima e tal. Não, aí eu A pessoa tem preciso ir bem. responsabilidade de escolher se ela quer ir ou não. Você não tá obrigando ninguém. Não tá obrigando ninguém. E se de tudo deu ruim, ainda assim tá Deu dando bom. certo. Ainda assim tá dando certo. Se você falou- tiver essa cabeça aberta, né, pra saber que tudo é um Você aprendizado. falou uma coisa muito importante que eu acho que a gente pode puxar da sua fala, que é a questão do tolerar. Uhum. Porque eu acho que é importante, nesses momentos principalmente, você ver também até que ponto você pode tolerar um pouquinho. Uhum. Porque aquela pessoa, ela só tá tendo aquela reação por algum motivo interno Sim. dela, né? E ela não vai conseguir chegar no seu nível de satisfação, mas de repente ela abaixa um pouquinho e você sobe um pouquinho a tolerância e fica todo Perfeito. mundo equilibrado, né? Perfeito. É sempre um exercício pra você, só que a gente quer que o outro faça o exercício, né? Tira o outro da sua vista e pensa, quem tá exercitando aqui sou eu, quem tá crescendo aqui sou eu, porque de tudo é a gente que tá crescendo. Como eu posso melhorar o ambiente, como Sim, eu posso mudar a situação, como eu ressignificar. posso... Como eu posso aliviar pro outro, como eu posso ajudar o outro, como eu posso da próxima vez escolher melhor, eu sempre vou É crescer. legal. A expectativa é essa, pelo menos, né? Sempre você vai Eu crescer. espera. me lembrei de um episódio agora da gente subindo o Pico da Bandeira, você vai lembrar dessa situação. Tinha uma moça que estava reclamando bastante e ela estava com uma mochila muito pesada. Na verdade, ela levou mala, não foi mochila, mala de alça. Ela levou uma mala de E viagem. ela não parava Faça de a imagem reclamar. mental. E ela lenta, tentando subir, e o Renan diminuindo o passo de todo mundo para acompanhar e tal. E as pessoas começaram a ficar incomodadas. E ele, como estava puxando o grupo, você vai recordar disso. Ele deu ré, foi até ela, pegou a mala dela, falou assim, deixa que eu levo sua mala e você sobe sem nada. Aí distribuiu as coisas dela entre nós, entre os amigos, né? Estavam com menos Quem se bagagem. propôs a ajudar, na verdade. E ela subiu sem nada e ela parou de reclamar. Ela teve dificuldade ainda assim, mas ela parou de reclamar por causa da mala. Porque o problema que estava ocasionando o foco da situação foi tirado. Eu penso que ela tinha muitos problemas internos a serem resolvidos por ela mesma. E aí a montanha tratou de ajudar esse processo dela de autoconhecimento. A montanha... Perfeita pra fazer isso. O monte é excelente, É né? incrível. Ainda mais em baixa temperatura. Realmente, eu lembro dessa situação. Lembra? E aí ela tava... A mala era o problema da vida dela. Né? E ela tava com um peso nas costas. E tava ruim, acho que tinha Problema no joelho. Tinha problema no joelho, não sei quem. Você falou, então peraí, o seu único problema aqui é a mala? Ou tem algum outro problema que a gente não tá sabendo? Não, essa mala tá muito pesada, eu não sabia, não sei quem. Falei, tá bom, vamos resolver isso. Tiramos a mala. Eu tirei os motivos dela de reclamar, né? E ela queria continuar reclamando. Mas aí depois a gente melhorou, a gente percebeu ali e os motivos para você reclamar parou. Então agora vamos curtir o momento, vamos seguir, consegue e tal. Não, beleza. E aí conseguimos reverter ali uma situação de trauma em menos trauma. Não é sempre, né? Às vezes a gente alivia e não vai ter jeito. A pessoa, ela tá tão condicionada a reclamar que é aquilo que você falou. Ela vai achar um outro jeito de reclamar. Isso é fato, não tem. Então a gente não pode nem contar com essa expectativa de se a gente alivia, a pessoa para de reclamar. A pessoa que quer reclamar, ela reclama Ela sempre. vai reclamar sempre. E aí eu acho que a parte mais difícil, Sabrina, já pra gente começar a encaminhar aqui pro finalzinho dessa conversa, que eu acho que renderia mais meia hora, mais uma hora aí, como é que a gente consegue não somente respeitar essa pessoa e essa fase que ela tá vivendo, mas como é que a gente consegue acolher essa pessoa pra tirar a mala dela? O que a gente pode fazer? Deixa ela quieta, deixa ela ter o momento dela. E aí? É difícil isso. É um time. Né? Que a pessoa precisa querer também, né? As pessoas, elas são muito diferentes umas das outras. Essa é a grande complexidade do ser humano. A gente não tem uma fórmula certa pra gente falar assim, ó, nessa situação faz isso, nessa faz isso que dá certo. A grande questão é essa sensibilidade que a gente tem que tentar ir apurando na medida que a gente vai tendo essa relação com o outro. De parar e perceber qual é o problema dessa pessoa, né? E até mesmo, tipo assim, eu não vou resolver o problema de ninguém. Porque a gente também começa depois a querer resolver o problema de todo mundo. Não. Sim, a responsabilidade Primeira coisa não é minha, a responsabilidade não é minha.
pessoas às vezes estão em outro tempo. Então, você tira já essa obrigação de você. E tentar perceber a pessoa, porque realmente cada pessoa está num lugar da estrada. Tem gente que está parado na estrada e você tem que respeitar. Tem gente que está correndo e você tem que respeitar. Igual uma prova de uma maratona. Tem gente de tudo quanto é tipo. E a gente vai ter que olhar e perceber em que lugar. A grandiosidade de quem realmente está na frente, carregando menos peso, não é se a gente está carregando mochila pesada ou não. É a gente perceber isso. Com quem que eu estou lidando? Qual é o ritmo dela, né? Qual é a Qual fase o ritmo dela? Tá machucada nessa corrida, não tá machucada, tá no ápice, não tá no ápice, porque às vezes a pessoa tá no ápice e a outra tá com inveja, tá com raiva. Uhum. Então, assim, você tem que realmente olhar pro outro e tentar decifrar um pouco o outro, mas a gente não faz isso. A gente já culpa. Seria um exercício de empatia também. Ô, Gabi, empatia vai ficar para um outro programa. Ai, queria Mas falar de mais empatia. apurado mesmo, assim. É um pouco mais, assim, do que empatia. Não é simplesmente só a empatia. Eu acho que é a experiência da vida mesmo. É você querer compreender o outro, ter sabedoria, perceber, percepções, né? E a primeira coisa para tudo isso acontecer é o estar presente. Que é muito difícil hoje em dia, né? Porque tá todo mundo com o celular, tá tirando foto, e ninguém tá percebendo o outro. Então, culpa o outro, é mais fácil. É o tempo presente, né? É o tempo presente. Você estar né? no presente, né? Naquele momento. Ela já abriu 2 programas aqui agora. O presente, né? O tempo presente, o estar presente e a empatia. Se eu dar o rende mais 2. Vambora. Tá complicado. Cada vez que ela vem aqui, ela abre mais e mais brechas aí de programas. Vamos qualquer dia a gente faz de sócio. Uma vigília, madrugada dentro, conversando. Sem contar que Fazer uma live com ela. Ainda tem conflito e culpa, né? Que dá pra falar muitas coisas ainda, né? Sobre as palavras. Pois é, Sabrina. Agora a gente vem pra cá com algumas interrogações e sai com muitas outras, né? Uhum. E que bom, né? Beleza da vida é essa. A beleza da vida, né? A nossa intenção aqui, ouvinte, era trazer essa reflexão, né? De que como você se propõe a participar de alguma atividade, participar de algum evento, acho que é bom você se conhecer, né? E hoje as coisas vão se convergindo nesse papo de hoje, né? Então, deixo aqui o convite, ouvinte, para que você escute lá aquele programa que a Sabrina já participou dos 2 aqui. Foi muito legal. E a intenção nossa era essa, né? De que você se proponha a participar das atividades, seja em grupo, ou seja de maneira social, coletiva, ou com um grupo mais íntimo, ou com pessoas que você não conhece. Mas vá de coração aberto, né? Vá sem transferir para os outros aquilo que é seu. Foca no que está acontecendo de bom. É comprovado que aquilo que a gente foca, a gente leva o nosso foco, é aquilo que se expande. Então, se você está ali focado no problema e tentando achar um culpado, você só vai encontrar isso, você não vai encontrar a solução. Traz para você e vamos embora, e vai crescer. Viva o momento, né? Isso aí, viva o momento, vamos crescer, vamos nos expandir. Daqui a pouco ela tá voltando de novo aí, já vamos assinar a carteirinha na trilheira da Sabrina, pra estar sempre com a gente aqui. É uma alegria muito, muito grande e uma honra pra gente você estar com a gente aqui, tá, Sabrina? Prazer, adoro bater papo aqui com vocês, são sempre perguntas inteligentes, é sempre uma mente aguçada, eu amo isso, sabe, essa mente apurada, assim, pra estar presente, né, vocês estão muito presentes, claro. Legal. Mas estamos aí, qualquer coisa é só gritar que a gente tá aqui com vocês. E quem quiser encontrar os conteúdos de Sabrina Matias, como é que faz? Eu tô no Instagram, Sabrina M. Matias, com lives, com Ouvindo Deus, com gente, vários. Carol é suspeita, gente, eu queria só dizer isso. Carol não é suspeita, ela é testemunha de que é tudo maravilhoso. Desculpa aí. Pra quem quer realmente estar se desenvolvendo, tem muita coisa boa acontecendo aí. No YouTube, Sabrina Matias. Começarei hoje a consumir o conteúdo. Isso aí, abre espaço pro novo, nova forma de ver as coisas. Adorei, gente, adoro isso. Adoro. Então é isso, ouvinte, eu quero agradecer a sua participação, o seu feedback, o seu contato e deixando aqui as nossas redes sociais, @natrilhapc. Diz pra gente o que você achou desse programa, como ele colaborou contigo, como ele trouxe a você esse senso de responsabilidade. Eu sou o Renan Cirilo Alves, @Recirilo nas redes sociais, muito feliz, muito contente da gente começar a ter essa recorrência, esse material, essa distribuição. Um grande beijo, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Faça desse podcast a sua aventura.
Esse programa foi produzido e editado por Na Trilha, podcast Transmídia.